bem-vindos a mais uma live aqui do Guia Prático de Sobrevivência a Redações Militares, o GPS, um aquecimento para o mapa da Redação 80+. Um evento que vai acontecer do dia 4 ao dia 8 de julho, 100% online, 100% gratuito. Quem quiser se inscrever, o link está na bio. Olá, boa noite. Boa noite. Esse evento, gente, esse aquecimento que a gente está fazendo ao longo dessa semana vai ser um evento para nortear, né? Para preparar vocês para o evento que vai acontecer na semana que vem, tá? Então, se vocês ainda não estão inscritos, o Mapa da Redação 80+, é um evento que vai ser 100% online e 100% gratuito. Eu vou falar ali quais são os caminhos para a gente conseguir alcançar uma redação de pelo menos 80 pontos em concursos militares. Tá? A live de hoje vai ser uma live um pouco mais curtinha, porque daqui a pouco eu tenho uma outra live, só que essa outra live vai ser no YouTube. Eu até coloquei o link lá nos stories, né? Convidando a galera que quer fazer concurso para sargento músico a participar. Então, como de costume, né? Vão entrar logo no conteúdo da live. Quem não pegou o início, depois entra e pega a parte que perdeu, né? Depois vê se caso fique gravado, né? Não sei ainda, muito provavelmente vai ficar. Mas aí quem perdeu acaba assistindo depois. Na live de hoje, a gente vai falar sobre como aprofundar o desenvolvimento da redação, né? E eu vou dar 3 perguntas para vocês que vão auxiliar o aprofundamento dos conteúdos, né? Do desenvolvimento da redação. Por quê? Eu vejo que existe uma prática, né, entre os candidatos de quando eles estão começando a escrever redação, eles têm uma dificuldade muito grande, assim, de modo geral, em conseguir se aprofundar no desenvolvimento de maneira consistente. E o aprofundamento nos temas da redação, no tema que a redação está propondo, é muito importante para que você consiga ter um bom desenvolvimento. Se a gente for olhar para a estrutura do texto dissertativo, a maior parte escrita do nosso texto é o desenvolvimento. A gente vai ter um parágrafo de introdução, que o objetivo dele é só introduzir, apresentar a temática que vai ser trabalhada ali dentro. Nós vamos ter 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Só pela natureza do desenvolvimento, né, que é uma natureza explicativa, argumentativa, no qual vai ser o momento que a gente vai usar para convencer o nosso leitor a adotar um posicionamento a partir do que a gente está apresentando, a gente entende que, dadas essas características, precisamos ter desenvolvimentos bem construídos. E qual é o grande problema que eu vejo nos candidatos? Vocês ficam, às vezes, perdidos de como trazer as temáticas de forma consistente. Então, é muito comum que eu esteja corrigindo redação e eu coloque assim, esse parágrafo ficou raso, o desenvolvimento está raso. O que é um desenvolvimento raso? É um desenvolvimento que não se aprofunda, né? Alguns teóricos da língua, alguns teóricos de texto, na verdade, vão chamar esses parágrafos que não se aprofundam de parágrafos embrionários. O que é um parágrafo embrionário? É um parágrafo que poderia ter se desenvolvido, mas não se desenvolveu. É um parágrafo que ficou ali um embriãozinho, ele não chegou a se desenvolver. Ele ficou ali muito nas ideias iniciais. E isso, gente, é fator crucial para vocês perderem ponto em redação. Por exemplo, a aeronáutica, ela, nas redações dela, na tabela dela de correção, ela já coloca lá que um dos critérios que desconta ponto é informatividade. A informatividade, ela pode descontar na prova da aeronáutica, que vai de 0 a 10, até 1,5 ponto. Isso vem nos editais, isso vem na tabela dela de correção, que a aeronáutica, nesse sentido, ela é até bem organizadinha. Então, se vocês têm um texto que não é informativo, vocês vão ser arrebentados, tá? A Marinha, ela já vai analisar essa questão da informatividade na parte de título e tipologia textual. Tipologia textual vai verificar se vocês estão apresentando um texto que está de acordo com a tipologia textual exigida pela banca, que é o texto dissertativo, o texto que a gente vai discorrer sobre uma determinada temática. Já a parte de título é o tema. É o quanto você conseguiu agregar ao tema, é o quanto você conseguiu se aprofundar nesse tema. É o quanto você conseguiu debater essa temática dentro do texto. Você debate essa temática de forma consistente, aprofundada, ou você foge da temática? Porque se vocês fugirem, gente, é 0, tá?
Ou você debate de uma maneira mais rasa, tá? Então isso precisa ser avaliado. E aí vem uma pergunta, né? Como eu sei que o meu desenvolvimento está aprofundado? Né? Como vocês fazem para saber se o desenvolvimento de vocês está aprofundado ou se está um desenvolvimento raso, um desenvolvimento superficial? Um dos pontos que é mais importante assim, para vocês saberem se o desenvolvimento de vocês está raso é: vocês trazem alguma informação que foge do óbvio? Foge do que todo mundo já conhece? Sai desse senso comum? Por quê? Em muitos casos, o candidato se depara com o tema da redação e congela, né? Meu Deus, eu não sei o que eu vou colocar ali dentro. E aí vocês acabam ficando, na hora de desenvolver, muito no senso comum, muito no que já é conhecido. Vocês não agregam nenhuma informação ao que está sendo trazido, ao óbvio, tá? Então, uma forma de verificar se o desenvolvimento de vocês está aprofundado é saber olhar para o seu texto, né, de forma crítica mesmo, de forma analítica e observar. Eu trago informações dentro da minha redação que fogem do óbvio? Eu, de fato, sou informativo no meu texto? Ou tudo que eu estou trazendo é de conhecimento geral? Só um minuto. Boa noite. Quando tudo que vocês trazem é de conhecimento geral, vocês não estão sendo informativos. Vocês não estão agregando em nada a temática. Então, isso é muito importante para vocês conseguirem desenvolver. Muitos candidatos, e aí, se vocês quiserem se aprofundar mais, tem o parágrafo que eu falei da primeira live, que eu falo sobre a função do parágrafo. Mas, assim, fazendo uma breve revisão, tem muitos candidatos que entram no texto sem o menor planejamento prévio. Isso é o maior erro que vocês podem cometer. Inclusive, eu vou falar disso na primeira aula do Mapa da Redação 80+, o evento que vai acontecer na semana que vem. A primeira aula vai pegar esse ponto, a falta de planejamento na hora de construir um texto. E como essa falta de planejamento vai fazer com que vocês não tenham conteúdo para colocar na redação. Porque em muitos casos vocês entram na redação sem planejar o que vai colocar ali dentro. E, gente, quando eu digo planejar, eu não falo sobre rascunho. O rascunho, ele pode ser usado como uma das etapas do planejamento, mas existem 4 outras etapas de planejamento textual que vem antes do rascunho. E o que o candidato faz? Às vezes ele pega a folha dele de redação, deixa a mente dele livre, abre a mente dele e fala assim: agora vai cair alguma coisa na minha cabeça sobre o assunto. E vocês começam a colocar no papel, escrever, né, começar o texto de vocês, a partir do que vai vindo na mente de vocês na hora. E, gente, isso é o maior ponto contribuidor para fugas do tema, para textos repetitivos, para ideias rasas. Por quê? Se você deixa o seu cérebro funcionar de modo que você vai construindo um texto a partir do que vem na sua cabeça na hora, você não está fazendo uma análise se o que você está escrevendo agora vai ser pertinente para o que está vindo depois, ou se você está escrevendo agora é pertinente com o que veio antes. Vocês não fazem essa análise. E aí é muito difícil ter um texto aprofundado. Então eu selecionei 3 perguntas, assim, existem várias, mas eu selecionei 3 perguntas que vocês podem colocar dentro dos desenvolvimentos de vocês e que com toda certeza vai trazer um debate mais aprofundado do tema que está sendo trazido ali dentro, tá? Eu fiz aqui as anotações. Vamos lá. Perguntas que vocês podem fazer para aprofundar o desenvolvimento de vocês. Primeiro de tudo, na live 1, quando eu falei sobre função do parágrafo, eu falei que o parágrafo, ele é feito para debater um único assunto. Então, a gente não vai falar de várias coisas ao mesmo tempo. A gente vai falar de um único assunto dentro do parágrafo de desenvolvimento. Parem com essa ideia de querer falar sobre várias coisas dentro de um único desenvolvimento, porque o que vocês vão ter é empilhamento de ideia. Às vezes o candidato, na ansiedade de mostrar que conhece muito o tema, ele acaba empilhando ideia. Então, em vez dele pegar uma temática e se aprofundar nessa temática, ele começa a jogar várias ideias soltas sobre o tema. Isso é chamado de empilhamento de ideia. E isso vocês têm que evitar ao máximo, tá? Então, se a gente entende que
O desenvolvimento, ele serve para aprofundar em um único assunto. E quando vocês não planejam esse desenvolvimento, vocês têm empilhamento de ideia, a gente já começa a entender o que não fazer na redação. Se a gente sabe o que não fazer, a gente já começa a ter um caminho do que a gente pode fazer. Ponto 2. O parágrafo de desenvolvimento, não só o desenvolvimento, mas como a gente está trabalhando nessa semana, né? Os desenvolvimentos, vamos olhar para essa parte. O parágrafo de desenvolvimento, ele tem que ter início, meio e fim. Eu sei que muitos de vocês não trabalham isso, às vezes nem a escola se aprofunda nesse assunto, mas é como se o parágrafo ele fosse um mini texto dentro de um grande texto. Ele é curto o suficiente para fazer parte de uma estrutura maior. Só que ele tem que ser organizado e extenso o suficiente para conseguir debater uma temática, que é a temática proposta dentro daquele parágrafo. Então, se vocês precisam ter início, meio e fim dentro do parágrafo de desenvolvimento, a primeira frase do desenvolvimento de vocês vai ser o quê? Apresentar para o leitor qual vai ser o tema abordado dentro daquele parágrafo. Então, é toda aquela estrutura que eu trabalhei na live 1. Vocês vão falar, usar um conectivo, porque conectivo garante coesão, tá? Então, por exemplo, quem vai fazer concurso de marinha, coesão e coerência são 40 pontos. Então, vocês precisam garantir pontos de coesão, tá? Começa o desenvolvimento já com conectivo coesivo de desenvolvimento 1. Botou conectivo, frase inicial. O que é essa frase inicial? Essa frase inicial é chamada de tópico frasal. E aí, agora vai entrar o grande pulo do gato. Vocês vão fazer o seguinte. Dentro da parte de desenvolvimento do texto de vocês, hoje a gente vai falar de uma das formas de desenvolver, que é a progressão textual de tema constante. O que é a progressão textual de tema constante? Você vai ter no seu desenvolvimento um único tema central. Esse tema central vai estar explícito na sua primeira frase de desenvolvimento. Quando a gente fala de progressão textual, a gente fala de fazer esse texto progredir. Não deixar esse texto preso em uma única temática, preso em um único assunto. É pegar esse texto e ampliar ele. E mostrar como esse texto se reflete, né? Como esse tema, ele se reflete na sociedade, ele se reflete no mundo. E aí, o que vocês vão fazer? Progressão textual de tema constante. Se na primeira frase do desenvolvimento vocês já apresentaram qual é o tema, todas as frases seguintes à primeira frase vão vir para que vocês reforcem a frase, o tema inicial. Então, por exemplo, a primeira coisa que vocês vão fazer, né? O primeiro ato que vocês vão fazer, assim que vocês colocarem a frase inicial, é explicar como esse fenômeno ocorre, tá? Então, qual é o nome da frase inicial? Tópico frasal. Colocou o tópico frasal, a primeira pergunta que vocês vão responder para aprofundar o desenvolvimento de vocês é: por que isso ocorre? Por que isso ocorre? Então, se eu digo assim, em primeira análise, é necessário observar de que forma, eu montei até um parágrafo aqui com essa progressão para vocês verem como é uma das maneiras de construir o texto. Mas eu falo assim, ó, em primeira análise, é necessário observar de que forma a falta de conscientização da sociedade contribui para o aumento da poluição marítima. Desculpa. Essa é a minha primeira frase. De que maneira a falta de conscientização, ou seja, a falta de conhecimento, né, de consciência da sociedade, faz com que essa sociedade polua o mar. Essa é a minha frase inicial. Eu tenho o meu conectivo de primeiro desenvolvimento, eu falo em primeira análise, ou seja, eu vou fazer uma primeira análise sobre o tema que vai ser abordado, e aí eu trago a minha frase. Nessa frase, você já sabe o que eu vou falar dentro desse parágrafo. Você já sabe que eu vou explicar de que maneira a falta de consciência da sociedade faz com que exista poluição no mar. Você já sabe a partir da minha primeira frase do parágrafo. O que vocês vão fazer na progressão textual de tema constante? Se a minha primeira frase diz que o tema do parágrafo é conscientização social e poluição marítima, a segunda frase do meu parágrafo também tem que ser sobre conscientização social e poluição marítima. Para não ficar repetitivo, eu vou agregar uma informação à informação anterior. Então, qual a informação que eu agrego? Por que isso acontece? É a primeira pergunta que vocês têm que se fazer num parágrafo de desenvolvimento. Quando vocês se fazem essa pergunta, vocês não vão levar essa pergunta como pergunta para o desenvolvimento de vocês.
vocês vão levar essa pergunta como uma afirmação. Então, vocês já vão começar explicando. Isso ocorre por quê? E aí vocês vão começar a explicar por que a falta de conscientização da sociedade faz com que essa sociedade polua o mar. É a primeira coisa que vocês têm que fazer. Por isso, quando eu digo que não adianta querer trazer um desenvolvimento mega incrível, fora da curva, com conteúdos que vocês acreditem ser intelectualmente bem aceitos. Nossa, o meu corretor vai olhar isso e vai achar que eu sou um gênio. Não adianta trazer um conteúdo que vocês não conseguem desenvolver, que vocês não saibam desenvolver. Porque para vocês se aprofundarem no desenvolvimento, vocês vão precisar desenvolver o conteúdo. Beleza? E aí vocês fazem isso. Botou a frase inicial, a frase seguinte vai ser: por que isso acontece? Vocês vão transformar essa pergunta numa afirmação. Beleza, explicou o porquê que isso acontece. O que vocês vão fazer depois? Depois vocês vão fazer a segunda pergunta. Quais frutos ou consequências essa frase inicial pode gerar na sociedade? De que forma isso se reflete na realidade, na nossa atualidade, no nosso dia a dia? E aí, novamente, o que vocês vão fazer? Vocês têm a frase inicial. Vou falar de conscientização e poluição marítima. Na frase seguinte, vocês vão explicar por que isso ocorre. Então, vocês vão agregar uma informação à informação anterior. Quando vocês entrarem na terceira frase, ela não vai ser uma continuação da frase anterior. Ela novamente vai fazer uma relação com a primeira frase do parágrafo. Vocês sempre vão estar retornando à primeira frase do parágrafo. Então, vocês podem dizer qual fruto, qual consequência, qual é o efeito que isso gera na sociedade, certo? O que a gente pode observar na nossa realidade que está sendo construído a partir dessa minha frase inicial, beleza? Então, eu trouxe ali, no caso, isso poderia ser usado, né, até como exemplificação. Tem algo que exemplifica isso? Eu tenho algum exemplo que contribua, né, que elucide isso que está sendo apresentado? Aí, beleza. Fiz essa segunda pergunta. Gente, outra coisa, quando vocês trazem exemplo, às vezes vocês ficam assim, professora, eu tenho que ter algum dado mega fora da curva para poder trazer na minha redação. Gente, a realidade, o dia a dia, são dados, né? Você pode trazer dados do seu dia a dia para a sua redação. Por quê? Se você tem uma observação crítica do que acontece ao seu redor, você pode pegar situações e trazer como exemplo da temática que está sendo trabalhada. Inclusive, vocês vão ver que nesse parágrafo de desenvolvimento, eu não trouxe nenhum argumento de autoridade, eu não trouxe nenhuma citação, eu não citei Constituição, não citei livro, filme, nada do que a gente estava falando ontem, eu não citei nada disso. Eu trouxe um exemplo do dia a dia, para vocês perceberem que também é possível construir textos com exemplos do dia a dia, tá? E aí, beleza, fiz essa pergunta. Quando eu respondi essa pergunta, né, trouxe isso como uma afirmação, eu vou entrar na terceira pergunta de aprofundamento, tá? Qual é a terceira pergunta de aprofundamento? Existe um grupo que é afetado ou é beneficiado ou tem algo sendo feito para converter essa situação? Então, eu poderia até dividir isso em duas perguntas que vocês poderiam escolher uma ou outra. Existe um grupo que é afetado ou beneficiado por essa situação? Se existe um grupo que é afetado, tem alguma atitude sendo tomada para converter, para resolver o problema? Ou, se tem um grupo beneficiado, existe alguma atitude sendo tomada para promover esse benefício para mais pessoas na sociedade? Essas são perguntas que vocês têm que se fazer para você garantir o aprofundamento do seu desenvolvimento. Porque aí você para e olha para o seu texto. Cara, não tem como o corretor achar que você não desenvolveu, que você não aprofundou o seu desenvolvimento. Primeiro, o que você faz? Você diz qual é a temática do desenvolvimento. Apresentando a temática do desenvolvimento, você vai explicar o porquê que isso do desenvolvimento acontece. Explicou por que isso acontece, você vai dizer o quê? Do exemplo, né? Se tem alguma causa ou consequência ou benefício que está sendo trazido a partir disso.
Aí aqui, já tô no meu na segunda frase do meu desenvolvimento, já tô trazendo mais um ponto que agrega, que não é o óbvio, né? Você já tá trazendo alguma informação que contribui para o entendimento da temática. Depois você vai dizer o quê? Tem algum grupo que é afetado ou beneficiado? Então, assim, quando você consegue articular a temática e mostrando como ela se apresenta na realidade, o que a gente pode perceber. Gente, não tem como vocês saírem mal na redação. E eu digo isso por experiência. Desde o momento que eu comecei a implementar essa metodologia, né, de progressão com os alunos, eu tive resultado, assim, surreal. Do ano passado para esse ano, né, no caso das redações que saíram o resultado do ano passado para as redações desse ano, eu tive alunos assim, teve um concurso da Marinha que das 3 maiores notas do concurso, 2 alunos eram meus, o segundo e o terceiro, das maiores notas de redação. E eu vi que, assim, vários alunos com dificuldade conseguiram melhorar, aumentar muito a nota deles em relação ao ano anterior, inclusive serem classificados. Né? Alunos que fizeram a prova no ano antes não foram classificados e conseguiram classificação esse ano por conta da nota da redação. Então, assim, quando vocês implementam esse tipo de progressão textual, vocês com certeza, gente, isso aí eu tô falando com experiência de professora, vocês vão conseguir ponto de aprofundamento. Porque, assim, um outro ponto que vocês têm que prestar atenção. O tópico frasal, ele vai determinar o assunto daquele parágrafo. Só que vocês têm que saber como vocês vão conduzir as informações que são apresentadas naquele parágrafo. Vocês têm que saber como direcionar as informações. Eu dei esse exemplo numa outra live, acho que foi na live 1, que eu falei de parágrafo. Eu tive um aluno que do tópico frasal, ele foi colocando informação. No final do desenvolvimento dele, ele tinha fugido do tema. No final do desenvolvimento dele, ele já não estava mais dentro do tema que a banca tinha proposto, né? E foi sobre poluição também. Então, assim, só retomando esse exemplo, porque ele exemplifica muitos erros que um candidato pode cometer na redação. Primeiro, ele começou a falar sobre como a poluição é responsável por causar enchente. Beleza, poluição causa enchente. E aí, se essa é a primeira frase do desenvolvimento dele, a gente entende que esse tem que ser o tema trabalhado dentro desse desenvolvimento. Isso é o que ele vai abordar ali dentro. E quando o candidato começa a se perder no tema, quando ele começa a perder o que ele está falando ali? Ele falou, né, em primeira análise é necessário observar de que forma a poluição contribui para o surgimento de enchentes. A frase seguinte, ele estava falando sobre como as enchentes destroem o patrimônio público. Na outra frase foi como essa destruição do patrimônio público afeta as escolas. Por fim, ele falou que sem escola aberta, a gente tem desemprego. E eu fiquei me perguntando, isso aí eu trouxe até na primeira live, de que maneira, como esse aluno conseguiu sair de poluição e enchente para vamos ter desemprego. Se ele tivesse falado sobre as enchentes que destroem patrimônio público e acaba fazendo com que alguns comércios sejam fechados, né? Isso afeta o emprego das pessoas, uma coisa. Mas ele deu uma volta de falar de poluição causa enchente, enchente destrói o patrimônio, patrimônio fecha escola, destruição do patrimônio fecha escola, escola fechada causa desemprego no futuro. Então, o que ele fez aí? Ele fez empilhamento de ideia. Ele não se aprofundou em nada, ele não explicou nada, ele só saiu tacando uma informação em cima da outra. E assim, ele falava coisa de economia, né? Tinha uns assuntos assim, que dentro da mente dele eu entendi que ele achou que eu ia olhar pro texto, né, e falar, caraca, ele conseguiu debater muito essa temática. Quando, na verdade, eu falei, meu filho, você fugiu do tema nesse parágrafo, tá? Então, vocês têm que se atentar a isso. Sempre entendendo que o texto tem início, meio e fim, tá? Então, ó, tópico frasal, início do texto. Essas 3 perguntinhas que eu trouxe pra vocês, gente, vocês podem repetir essas perguntas, tanto no desenvolvimento 1 quanto no desenvolvimento 2, tá? Não vai ficar repetitivo, vocês vão manter a estrutura do texto. Só que o conteúdo que vocês vão abordar é diferente. E sim, um dos maiores problemas é a não compreensão do tema proposto. Porque se você não entende o que foi proposto, você acaba fazendo um texto, você acaba construindo um texto sobre uma outra temática. Eu vejo muito, por exemplo, aluno que não entende o pressuposto do tema. Então, por exemplo, se o tema é caminhos para combater a violência no Brasil.
Tem aluno que escreve redação querendo me convencer de que existe violência no Brasil, quando o próprio tema já me traz essa informação. O tema já me diz que existe violência no Brasil. O tema quer que eu dê formas de combater essa violência, de reduzir isso que está acontecendo, certo? Então, quando o aluno não entende, assim, é um caminho, é ladeira abaixo. E aí, vamos lá. Essas 3 perguntas vocês podem manter. O início vai ser o tópico frasal. As 3 perguntas vão ser o meio do texto, do parágrafo de vocês. E para finalizar esse parágrafo, vocês não podem, gente, simplesmente cortar o assunto e partir para um novo parágrafo. Porque quando vocês cortam o assunto do nada e partem para um outro parágrafo, o seu leitor não vai entender. Ele vai ficar assim, ué, mas já acabou esse parágrafo? É um novo. Imagina, a gente tem que ter uma coisa chamada gentileza. Vocês têm que ser gentis com o leitor de vocês. Vocês têm que entender que ele precisa de informações para acompanhar a linha de raciocínio que está sendo desenvolvida ali dentro. Então, se você tem a pretensão de encerrar a temática que está sendo trabalhada naquele desenvolvimento e iniciar um novo desenvolvimento, sempre opte por fazer uma frase de fechamento, de encerramento daquele parágrafo de desenvolvimento. Vocês têm que comunicar, vocês têm que deixar claro para o leitor de vocês que vocês estão encerrando aquela temática. Para não parecer que vocês acabaram brutalmente um parágrafo e estão indo para outro. Certo? Vocês precisam de um final. Imagine, por exemplo, vocês estarem assistindo um filme e o filme acaba do nada. Gente, não tem nada mais frustrante do que você assistir um filme e o filme acaba do nada. E você fica assim, o que aconteceu aqui? Por quê? Porque não teve encerramento. A gente precisa de finais de encerramento, tá? Então, acabou o parágrafo, está finalizando o parágrafo, coloca uma frase de finalização. Essa frase de finalização, ela tem que vir com um conectivo conclusivo. Ou um conectivo que indique que você está caminhando para a finalização daquele parágrafo, tá? Para você poder partir para um novo parágrafo, e aí vocês vão partir de novo para a mesma estrutura. Frase inicial, 3 perguntas de aprofundamento, no caso, 3 afirmações de aprofundamento, e frase final para encerrar, para concluir o que está sendo dito. Eu montei aqui um parágrafo de desenvolvimento para mostrar para vocês como esse tipo de progressão acontece e como vocês vão sempre agregando informações à frase inicial, nunca a frase anterior, sempre a frase inicial. Gente, isso é uma técnica para vocês não fugirem do tema no meio do parágrafo, para vocês não se desviarem do foco do parágrafo de vocês. Por quê? Se você faz a tese bem construída, a própria tese vai determinar o assunto que vai ser desenvolvido nos parágrafos. E aí, quando você começa o parágrafo, você já deixa claro para o leitor, vou abordar o primeiro argumento da minha tese, vou abordar o segundo argumento da minha tese. Ou para aqueles que escolhem fazer 3 argumentos, vou abordar o terceiro argumento da minha tese. E aí, o que vocês vão fazer? Quando vocês colocam a frase inicial, as frases anteriores, vocês sempre vão olhar para a frase inicial e incluir frases de afirmação, né, de contribuição a essa frase inicial. Vou ler aqui para vocês o parágrafo de desenvolvimento, para vocês verem, assim, né, de forma bem breve, como que isso pode acontecer dentro de um texto. Vamos lá. Em primeira análise, é necessário observar de que forma a falta de conscientização da sociedade contribui para o aumento da poluição marítima. Essa é a minha frase inicial. Vou falar nesse desenvolvimento sobre conscientização social e poluição marítima, poluição do mar. A frase seguinte é uma explicação de como essa falta de conscientização social faz com que exista poluição no mar. Então eu começo. Isso ocorre porque algumas práticas na vida dos indivíduos são repetidas pelo fato de desconhecerem os malefícios que podem gerar ao meio ambiente. Então, gente, eu expliquei, eu me aprofundei no que eu estava falando, certo? Beleza. Falei que a falta de conscientização da sociedade faz com que haja poluição marítima. A frase seguinte, eu expliquei como que essa falta de conscientização acontece. As pessoas, às vezes, elas têm ações que são repetidas e elas mantêm essas ações repetidas por não saberem os malefícios que isso pode gerar para o meio ambiente. E aí eu vou para a minha terceira frase. Eu começo. Um exemplo disso, um exemplo do quê? De como essa falta de conscientização causa poluição. Um exemplo lá da minha primeira frase, tá?
Um exemplo disso é o descarte incorreto de canudos plásticos, cujos prejuízos são pouco debatidos no dia a dia. E esses, quando chegam ao mar, são capazes de afetar a vida marinha, podendo levar algumas espécies à morte por sufocamento ao ingerir esses materiais. Aqui, eu trouxe um exemplo de que forma a falta de conscientização da sociedade causa poluição marítima. E, gente, eu não trouxe nenhum exemplo, eu não citei o número da lei, eu não citei nenhum biólogo que fale isso, eu não trouxe uma série, um documentário, eu não trouxe nada disso. Eu trouxe um exemplo que há um tempo, né, que já tem bastante tempo isso, no Rio de Janeiro, pelo menos, porque se eu não me engano é uma lei estadual, no Rio de Janeiro se debatia muito sobre a influência, sobre os prejuízos do uso dos canudos plásticos, desse descarte indevido, e teve até a lei, né, por conta, acho que, das tartarugas marinhas, da preservação das tartarugas marinhas. E aqui um outro ponto. Eu falei que afeta a vida marinha. Isso é uma estratégia para quando vocês não tiverem certeza do que vocês vão colocar. Então, por exemplo, eu sei que o descarte indevido dos canudos plásticos afeta as tartarugas marinhas, né? Afeta as tartarugas. Só que eu não quis colocar isso porque eu me coloquei no lugar do aluno, e vai que o aluno, na hora da prova, não lembra qual é o animal que é afetado, qual é a espécie afetada. Então ele pode fazer uma generalização. Afeta a vida marinha, porque não é só a tartaruga que é afetada por isso, embora ela possa ser o bichinho mais afetado, que acaba sofrendo mais os prejuízos, as consequências dessa prática. Tá bem? E aí eu falo, né? Aí lembra da outra pergunta? Existe algo sendo feito para combater esse problema? Porque eu tô apresentando um problema. E eu boto: para combater esse mal, foram criadas leis que proíbem a comercialização desses produtos. Porém, elas ainda se mostram pouco eficazes, uma vez que falta o trabalho de educar a população para a compreensão dos danos gerados por essa problemática. Ou seja, não adianta de nada criar lei e proibir a galera, proibir a sociedade de usar canudo plástico se você não educa a sociedade para entender quais são os problemas gerados pelo uso desse canudo plástico. Quantas vezes, gente, os responsáveis de vocês, pai, mãe, tio, vó, seja quem for, falou para você assim: não faz aquilo. Gente, e a gente pergunta assim: mas por quê? A gente quer saber o porquê, a gente quer saber o motivo. Então, falta aí um trabalho de educar a sociedade. Não é só proibir a sociedade de consumir canudos plásticos, né, de fazer uso desse produto. Você tem que conscientizar, você tem que educar a sociedade de quais são os problemas que isso gera e o porquê que essa prática tem que ser impedida. É ter uma conscientização ambiental, tá? Então, ó, só nessas frases, eu já debati o meu tema, eu me aprofundei no meu tema, eu expliquei como a falta de conscientização da sociedade faz com que essa sociedade polua. Só nessas frases. Não tem como dizer que esse parágrafo é um parágrafo que não foi aprofundado. Certo? E aí, o que acontece? Eu falei tudo que eu queria falar no meu desenvolvimento. Eu chego no momento do meu parágrafo que eu vou trazer a minha frase final. A frase final é o posicionamento que eu quero que fique forte na mente do meu leitor quando ele sair desse parágrafo. É o pensamento que eu quero que ele guarde ao sair do meu parágrafo. Então eu uso um conectivo, né? E trago uma frase resumida do que foi trabalhado dentro desse parágrafo e o que eu quero que ele guarde daquilo ali. E aí eu digo: assim, é possível perceber que educar a sociedade para melhorar os seus hábitos é fundamental para a preservação do mar, ou para a preservação marítima, isso fica a critério de vocês. Trouxe uma frase final. Então, se a gente for fazer uma análise desse parágrafo, ele é um mini texto dentro de um grande texto. Ele é um mini texto que vai debater a temática da conscientização social e da poluição marítima. Então, o que eu trago nesse texto? Eu trago a minha frase inicial, meu tópico frasal, dizendo: vamos trabalhar conscientização social e poluição marítima. Eu explico como isso acontece, que é a minha primeira pergunta. Primeira pergunta para aprofundar o desenvolvimento: como isso ocorre? Trago como uma afirmação para o meu texto. Segunda pergunta: existe algum fato, algum efeito, na verdade algum efeito, né? Que
que se reflita na sociedade, quais são os frutos, quais são as consequências dessa falta de conscientização na sociedade? Quais são? Esses efeitos, eles podem ser convertidos em exemplo. Existe algum exemplo dessa temática? E aí eu trouxe o exemplo, né? Falei do descarte incorreto dos canudos. Trouxe um grupo que é afetado. Qual é o grupo afetado pelo descarte dos canudos plásticos? A vida marinha. Se a gente está falando de poluição no mar e eu tenho um descarte de canudos, eu falo da vida marinha, né? Que acaba morrendo, que algumas espécies acabam indo ao sufocamento pela ingestão desse material. Existe algo sendo feito para combater isso? O que está sendo feito para combater? Teve a criação daquela lei. E ali eu já coloco que a lei foi pouco eficaz, até porque hoje, gente, em qualquer estabelecimento que você vai aqui no Rio de Janeiro, não vou dizer em qualquer porque é muito generalizante, mas na maioria dos estabelecimentos que eu vou aqui onde eu moro, e eu sou do Rio, eu encontro canudo plástico. Se eu compro uma coquinha, tem canudo? Tem canudo, eu pego canudo. Não tem canudo, não levo canudo. Mas geralmente tem canudo. Certo? No início, eles realmente pararam de comercializar canudo, mas hoje em dia existe a comercialização. Então, eu aponto que existe algo sendo feito para combater, tem a lei, só que ela é pouco eficaz. Uma vez que as pessoas não estão respeitando essa lei, as pessoas continuam utilizando canudos plásticos. Por que essa lei é pouco eficaz? Porque a sociedade não foi educada para entender que isso é um problema. E isso é um grande problema que a gente encontra, por exemplo, no nosso legislativo, vou colocar assim. Cria-se leis para resolver problema, mas não educa a sociedade do porquê não pode ter certas atitudes, tá? Então eu já aponto isso no texto. E no final eu trago a minha frase final de desenvolvimento, no qual eu digo: é necessário educar a sociedade para que a gente consiga preservar o mar. E, gente, não só o mar, para que a gente consiga preservar o meio ambiente. É muito importante, é muito necessário que a gente consiga, que a gente eduque essa sociedade. E aí, se vocês olharem, a frase final do meu desenvolvimento, ela é uma afirmação, né? Ela é um fechamento da frase inicial, tá? E, né, para finalizar, vocês podem perceber que todas as informações que circulam ali, elas são contribuições para a frase inicial. E aí é o que eu falei, né? Explico como acontece, dou um exemplo, falo um grupo afetado, como combater o problema, se está sendo eficaz ou não, e finalizo meu parágrafo. Essa é uma maneira muito eficaz de vocês conseguirem se aprofundar. Vocês vão encontrar, gente, várias outras maneiras de se aprofundar. Só que não tem como falar disso tudo numa única live. Então, essas estratégias, né, principalmente essas perguntas, elas são perguntas que vocês podem levar para a redação. Porque, assim, um dos tópicos, né, para quem não está inscrito no mini curso Mapa da Redação 80+, eu recomendo fortemente que vocês se inscrevam. Por quê? Um dos pontos que a gente vai abordar no mini curso é esse desespero que congela o candidato. Porque, às vezes, você se depara com um tema e você fala assim: caraca, eu não sei nada desse tema, como eu vou desenvolver uma redação sobre isso? Quando, na verdade, vocês sabem, vocês só não sabem extrair de maneira inteligente o que está sendo trazido dentro do tema, tá? Então, essa é uma das formas de vocês construírem um desenvolvimento aprofundado. Porque sem desenvolvimentos aprofundados, a chance de vocês se arrebentarem na nota da redação é muito grande, tá? Porque um texto que não é informativo é um texto que não contribui em nada para a temática. Gente, vocês têm alguma pergunta? Algum apontamento? Quer tirar alguma dúvida? Ai, eu bebo muita água. É água o tempo inteiro. Eu acredito, então, que não, né? Então, gente, é isso. Esse era o tema... Ah, obrigada. Esse era o tema que eu queria trabalhar com vocês hoje. Essa é uma live um pouco mais curtinha, porque, como eu falei no início, eu tenho uma outra live agora às 8, então eu preciso sair para poder montar aqui os equipamentos. Muito obrigada a quem ficou até aqui. Mais uma vez reforçando, inscrevam-se no minicurso Mapa da Redação 80+. Eu tenho certeza que vai ajudar vocês a entenderem melhor o funcionamento das redações militares, entender melhor como funciona
a questão do desenvolvimento e do aprofundamento nos desenvolvimentos. Essa semana a gente está focando muito nos desenvolvimentos das redações, tá? Então, se você chegou aqui agora nessa live, tem outras 2 lives salvas no perfil, tá? Que vocês podem ver, que é a função do parágrafo e como ter ideias para... A live 1, né? Foi a função do parágrafo. E a live 2 foi como ter ideias para colocar dentro dos desenvolvimentos. A live de hoje é como se aprofundar nessas ideias, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima live. Espero vocês amanhã aqui às 7, hein? Não percam, por favor.